Graças a Deus, gente, bom dia! Que bênção que você está aqui na casa de Deus nessa manhã. Quantas crianças vão saindo? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Daqui a pouquinho estaremos lendo. Glória a Deus, glória a Deus. Uma alegria estar com você mais uma vez. Semana passada estávamos em Brasília, ministrando na comunidade Casa do Pai, lá em Brasília. E um tempo muito especial com os nossos irmãos lá também. Mas nada melhor que uma casa da gente, né? Louvado seja o Senhor. Queridos, é muito importante algo para o meio para o teu coração. A cada vez que a gente se reúne aqui, nós temos um objetivo assim, muito claro como igreja. Quando você vem aqui, quando você está aqui num culto, quando você está recebendo uma porção da palavra de Deus, nós temos um propósito, um objetivo claro, que em cada culto, que em cada ministração que você ouve, que você recebe, em cada período de adoração que nós temos aqui, o propósito é que você saia deste lugar com menos de você e com mais de Cristo. Sempre esse é o nosso propósito. Nós oramos por isso, nos preparamos para isso, menos de nós e mais de Cristo a cada vez que nos encontramos com Ele, que estamos na Sua presença. Nós queremos ser e trabalhamos para isso, para ser um lugar de relacionamento, amor e vida. Essa é uma visão que nós temos, mas acima de tudo, o nosso propósito como igreja é implantar a cultura do reino de Deus em cada pessoa que está aqui. Nosso propósito é esse. Eu quero saber qual o porquê da nossa igreja. Por que fazemos tudo o que fazemos? Por que temos célula, crianças, homens, mulheres? Por que fazemos tudo o que fazemos? Fazemos porque nós queremos, irmãos, implantar a cultura do reino de Deus na tua vida. Nós queremos que você cresça. Queremos que você se desenvolva. Queremos que você amadureça em Cristo. Nós queremos que você prospere e cumpra o plano de Deus para você aqui na terra, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração, desejo do meu coração como pastor, de toda a liderança dessa igreja, mas acima de tudo o que nós mais queremos, tenha certeza disso, é ver Cristo em você. Nós queremos que com o passar do tempo, com o passar dos anos que você frequente esta casa, com o passar das semanas que você frequente uma célula, que Cristo seja visto em você. Você dá uma olhadinha para o lado e vê se você vê Jesus nesse irmão aí. Com certeza você vê Jesus nele. Jesus é bonito, né, irmão? Jesus é uma benção. E o nosso propósito é esse, com homens, mulheres, jovens, crianças, que os seus filhos tenham mais de Jesus. Que nossos adolescentes, pré-adolescentes, jovens, sejam cheios de Jesus. Que sejamos homens cheios de Cristo nas nossas casas. Sejamos, mulheres, esposas cheias de Jesus também. E hoje o tema que eu quero compartilhar com você, e é por isso que temos temas assim para compartilhar, por causa disso que eu estava dizendo, nosso tema hoje é o ingrediente indispensável para uma nova fase. Eu creio que está aqui, um ingrediente indispensável para uma nova fase. E nós vamos ao livro do profeta Jeremias, capítulo 1, porque tem tudo a ver com este homem, aquilo que nós vamos ministrar hoje. Jeremias 1, de 4 a 10, diz assim, a palavra de Deus: que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, eis que põe as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Vamos orar, queridos? Eu não posso fazer nada por você. É só o Espírito de Deus que pode. Eu não posso ministrar o seu coração, é só Deus que pode. Então vá agora, humildemente a Ele, fala para Ele ministrar você. Senhor, nós
pedimos ao Senhor nessa manhã que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, nós estamos nesse início de ano, crendo que o Senhor tem uma proposta poderosa para nós nesse ano de 2026. Por isso, Pai, nosso coração se enche de alegria por estarmos na Tua casa. E queremos sair daqui realmente com mais do Senhor nessa manhã. Por isso, Senhor, revela a Tua Escritura a nós. Nos mostra um caminho ainda mais excelente para termos a Tua presença e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nesse ano, Deus tem uma proposta para nós de nos conduzir a uma nova fase em todas as áreas da nossa vida. Esse é o nosso tema profético. E nós estamos compartilhando, então, sobre fundamentos. Diga, fundamentos. Preste bem atenção nisso. Tudo que temos falado, tudo que eu tenho pregado até aqui, são fundamentos para esta nova fase. Então, você precisa entender isso, porque quando você constrói uma base muito sólida e muito forte, o que acontece? Tudo que você constrói em cima de uma base muito forte, além de você poder construir muito, tudo que você construir vai estar seguro, vai estar guardado. Então, nós estamos nessa caminhada rumo a essa nova fase que Deus tem para a gente, e nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas nisso, tudo está nas mãos dEle. A Bíblia diz que é Ele que muda os tempos e muda as estações, nada foge ao controle do Senhor. A nossa vida, a nossa casa, emoções, finanças, não está no teu controle, irmão. Se você é de Cristo, tudo está no controle dEle, está nas mãos dEle. Você pode dizer um amém por isso? Eu agradeço demais a Deus, porque toda a minha vida está no controle dEle. Nós cremos, gente, que o Senhor tem planos para nós nesse ano. Deus tem planos de nos abençoar. São planos, segundo a palavra de Deus, maravilhosos, planos poderosos de bênção. Você crê que os planos de Deus são assim para você? Você acredita nisso? Então, nós já falamos sobre a presença de Deus. Entendemos que não dá para ir sem ela, de forma alguma nós podemos nos mover sem querermos a presença de Deus com a gente, é fundamental. Compartilhamos também sobre o segredo dessa presença, e o segredo dessa presença nada mais é do que uma dependência absoluta nossa de Deus. Olhar para Deus não apenas como um ser transcendente, está sentado num trono muito longe de nós, não. Precisamos entender que Deus nos quer perto dEle, para se relacionar com Ele, e dependermos dEle, através da nossa vida de oração, e do nosso relacionamento com Ele, foi algo que nós enfatizamos, porque é o segredo da presença de Deus, querer estar lá, querer estar com o Senhor. E hoje a gente vai continuar essa abordagem de fundamentos a respeito disso, que são indispensáveis, coisas que nós precisamos de mais nesse tempo. E por que eu quero ministrar sobre isso hoje? Porque uma nova fase, ela requer um ponto de partida muito importante. Então, esse mês, pessoal, deixa eu só, tem muita gente que conversa paralelamente quando eu estou pregando, desculpa, isso me incomoda, tá bom? Então, assim, você está do lado da tua esposa, do lado do teu marido, já deu para você conversar o que tinha que conversar com ele antes do culto. E você conversa depois, se tiver alguma coisa. Só que se for muito urgente, morreu alguém, você fala com ele. Aí, se não morreu, você olha para cá. Amém? Vai sorrindo, irmão. Aleluia. Isso. Pronto, eu já ensaboei, agora eu vou enxaguar daqui para frente, tá bom? Mas, querido, eu sou um pai e eu preciso que você respeite aquilo que Deus quer ministrar a você. Deixa eu te falar algo muito sério. Uma palavra, às vezes por 10 segundos que você perde uma ministração, você perde talvez aquilo que Deus queria ministrar a você. E é justamente uma distração que faz o inimigo roubar o melhor de você. Preste atenção, uma nova fase, ela requer um ponto de partida muito importante. É por isso que a gente está aqui, irmãos, tá? Requer algo que direciona o nosso caminho. Requer algo que aponta a direção correta para a gente seguir. Algo que calibre o nosso pensamento ser correto, o nosso comportamento ser adequado para aquilo que Deus quer fazer. Porque não basta a gente apenas agir, a gente apenas estar aqui na casa de Deus e buscar o Senhor. A gente precisa agir e trabalhar e nos mover na direção certa, na direção correta para onde Deus quer, e também da forma certa que Deus quer e no tempo certo que Deus quer também. Todas essas coisas vão colaborar para essa nova fase acontecer. E o Espírito Santo me chamou a atenção para a existência de um padrão nas Escrituras. Quando você olha para um padrão nas Escrituras, significa que Deus fez muitas vezes daquela forma, e Deus continua fazendo da mesma forma, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então preste atenção, esse padrão se refere àquelas pessoas que experimentaram uma nova fase na sua vida.
pessoas que Deus realizou projetos grandiosos através delas, pessoas que registraram seu nome na história, todos eles foram marcados por algo muito especial. E isso que eles tiveram foi um ingrediente que marcou o que eles fizeram e também quem eles foram. E isso me empolga, né? Porque até abrindo um parênteses aqui, é importante você entender algo antes. A gente precisa ter um entendimento de que uma nova fase que nós vivemos, aquilo que uma nova fase que Deus tem para nós, tudo que isso carrega nesse ano, isso será revelado a nós de uma forma gradativa. Nós vamos descobrindo o que Deus quer. Deus vai revelando para a gente o que Ele quer, vai mostrando para nós durante o ano. Mas a verdade é que no plano de Deus, na mente de Deus e na vontade de Deus, essa nova fase que nós ainda vamos viver, sempre existiu. Para Deus isso sempre existiu. Deus já sabe o que vai fazer. Deus já sabe o que vai liberar. Amém, queridos? Então você precisa entender que Deus já escreveu a nova história, o novo começo, o novo rumo para nós nesse ano. Deus já desenhou nossa nova fase. Você pode dizer um amém por isso? Já está pronta a nova fase. Fala assim para alguém perto de você, sua nova fase já está pronta nos céus. Sua nova fase já está pronta há muito tempo. Então, preste atenção, qual é o nosso desafio aqui na terra? Nosso desafio, então, nesse início de ano é tomar posse disso que já está pronto. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso acessando isso que Deus tem. Nós vamos fazer isso compreendendo o que o Senhor tem, discernindo o que Ele quer para nós. Tá? Então, me ouça bem. É exatamente aqui que tudo que a gente tem ministrado esse ano se converge. É exatamente nesse ponto aqui. Nós precisamos ter ministrado essas coisas antes para chegar aqui. Ou seja, a presença de Deus é indispensável. O nosso coração estar cheio de fé para querer estar na presença de Deus e crer naquilo que Ele é o nosso Deus e que Ele vai estar conosco. Isso tudo aliado à nossa busca em oração, como falamos, no secreto, buscar ao Senhor. Essas coisas vão provocar esse ingrediente fundamental que todos nós precisamos. E esse ingrediente é que uma palavra de Deus venha na nossa direção. Que saia da boca de Deus aquilo que devemos fazer. Que saia da boca de Deus aquilo que devemos seguir. A maneira que devemos fazer. Eu não estou dizendo que você vai a Deus, mas estou dizendo que Deus vem a você. Ah, pensei que você ia se empolgar um pouco mais. Deus vem a você e não você vai a Deus. Olha a diferença. Então, por quê? Esse ingrediente é que uma palavra de Deus venha ao nosso encontro. E não importa a situação, a condição ou o desafio que você tenha. Quando a palavra de Deus vem, quando uma palavra de Deus vem, uma nova fase é liberada sobre nós. Não tem como sermos os mesmos depois que Deus vem nos dar uma direção, depois que Deus vem nos dar uma instrução, uma palavra. Porque uma palavra de Deus é o ingrediente que libera uma nova fase sobre nós. Uma palavra de Deus é o que marca o início, não da nossa atitude em relação a Deus, mas uma palavra de Deus é o que marca o início da ação dele, de fato, sobre a nossa nova fase. Sabe? Então, uma palavra de Deus é o que marca o início. E no texto que nós lemos, o versículo 4, Jeremias 1, 4, a parte 1, o profeta começa dizendo assim: a palavra do Senhor veio a mim. Irmão, você já pensou você dizer isso nesse ano de 2026? A palavra de Deus veio a mim. Deus falou comigo. Deus ministrou meu coração. Irmãos, quando o Espírito Santo me fez ver isso, meu coração se encheu nessa semana. Porque o fato de Deus falar com este homem aqui marcou a vida dele de uma forma extraordinária. Porque o fato de Deus falar com ele revelou para Jeremias o plano que já existia a seu respeito muito antes dele nascer. E Deus deixou isso claro: Jeremias, muito antes de você nascer, antes de você sonhar qualquer coisa, eu já tinha te escolhido, eu já tinha um projeto para você. Olha que maravilha. E aí Deus vem e fala isso para ele. Deus fala, Deus mostra isso para ele. E é por isso que uma palavra de Deus para mim e para você, ela é essencial. Deus ministrar no nosso coração é essencial. Porque Deus, quando Ele se manifesta, quando fala e apresenta para nós, se apresenta para nós de alguma forma, Deus está sendo intencional conosco. Deus tem uma intenção. E a intenção é de nos dar a direção e o caminho certo para seguir. Queridos, você vai buscar o Senhor, você quer a presença dEle, nada vai ser mais notório do que alguém que quer a presença de Deus e quer caminhar com Ele nesse ano, que Deus venha e se manifeste a essa pessoa. Você é alguém que quer que Deus se manifeste a você esse ano? Então abra o seu coração, entenda isso, toda a nossa jornada,
toda a missão que nós temos, todo o propósito sobre a terra, começa com uma palavra de Deus. Tudo começa com uma palavra de Deus. Então eu preciso perseguir isso. Eu preciso estar no lugar certo para receber isso. Eu preciso compreender, ter o entendimento certo de como acessar isso, a direção e a palavra de Deus. Olha para alguns personagens para você construir comigo a linha de raciocínio e entender isso, como funciona. Olha para Abraão. Abraão estava vivendo uma vida normal, irmãos, lá em Ur dos Caldeus. Abraão nunca tinha visto Deus antes. Abraão nunca tinha sido ministrado antes. Ele estava numa terra pagã. Abraão estava lá no meio de um povo que não conhecia Deus. Muito pelo contrário. Ele estava lá vivendo uma vida normal. Abraão era um homem sem filhos, sem herdeiros. Era um cara aparentemente sem um futuro certo e definido. Ele não sabia o que viria no futuro dele. Abraão, ele não tinha uma perspectiva de grandeza. Para ele, a vida dele seria aquela que ele está vivendo. Talvez como eu e você não sabemos como será o nosso futuro, como serão nossas futuras gerações. Mas com esse homem foi diferente, até que algo aconteceu. E o que foi? Deus falou com ele. E depois que Deus fala, ele não era mais só alguém agora vivendo a sua vida. Era alguém que sabia o que ia acontecer na sua vida, o que ia acontecer na sua descendência e como seria o futuro da sua descendência. Mudou tudo? Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra. Quem é que disse para Abraão? O Senhor disse, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Olha só como Deus vem e dá um destino, dá uma direção, faça isso, faça dessa forma. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E olha o que vem depois, Deus dizendo, versículo 2, eu farei de você uma grande nação. Você, Abraão, um cara sem filhos, um cara sem expectativa de ter filhos, netos, bisnetos, a sua descendência será grande. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Meu Deus do céu. Gente, quando a palavra de Deus veio a Abraão, a partir daqui, uma nova fase começa na vida dele. Porque ele não é mais o mesmo. Ele tem muito mais informações do que tinha antes de Deus chegar até ele. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Irmãos, depois Deus fala com alguém, seja o que for que Deus disse, os dias dessas pessoas não vão ser mais os mesmos. É por isso que eu anseio demais para que Deus fale comigo. Porque eu sei que minha vida muda, que minha vida performa, que minha vida avança. Quando Deus fala comigo, minha vida, ela entra numa rota correta. E é interessante que Deus chega para Abraão e Deus não deu um mapa, não. Deus não deu um mapa para Abraão seguir. Deus não deu um plano de ação para ele executar. Deus deu apenas uma palavra. Deus deu uma palavra. E isso foi o suficiente para que a nova fase começasse. Uma palavra de Deus para ele. E de tempos em tempos Deus vinha a esse homem, falava novamente, e por ele acreditar e caminhar naquilo que Deus estava dizendo, diz que esse cara se torna o pai da fé. Deus não falava com ele todos os dias. Gente, Deus falou uma vez e passou um período de aproximadamente 10 anos para que Deus falasse de novo com aquele homem, uma só palavra de novo. Você está entendendo como faz diferença uma palavra de Deus? Você está entendendo como faz diferença uma instrução? E a Bíblia mostra esse quadro, esse padrão na vida de tantos. Quando você olha para o rei Salomão, por exemplo, irmãos, todo mundo conhece a história dele. Mas um rei que caminhava ainda nos caminhos do Senhor, um homem que estava construindo o templo de Deus, assim como Deus ordenou ao seu pai Davi, mas foi Salomão que executa. Salomão já era muito abençoado, rico, poderoso, etc. Desfrutava de paz na nação, um rei que não tinha inimigos para poder guerrear, não precisava usar o seu poderio militar para nada. Mas, apesar de ele já estar assim, tudo aquilo que é bom pode ficar ainda muito melhor. Deus tinha uma nova fase para Salomão. Deus tinha algo ainda maior para Salomão. E aí, 1 Reis capítulo 3, verso 5, deixa claro que quando Deus tem uma nova fase, Deus vai falar com a gente a respeito disso. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonho, e Deus lhe disse, essa frase é poderosa, Deus lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. Mas alguém pode conceder um pedido desse, irmão? Você já imaginou Deus chegando para você e falar, pode pedir o que você quiser? Olha só, todos nós sabemos o que aconteceu por causa disso. Salomão se torna o homem mais sábio da história do mundo, nem antes, depois dele. Diz a Bíblia que vai ter um cara assim. Mas isso só aconteceu por quê? Porque Deus permitiu que ele pedisse o que quisesse. Não aconteceu porque Salomão pediu. Aconteceu porque Deus disse que ele poderia pedir. Então, irmãos, preste atenção. Eu quero profetizar sobre você nesse ano. Se você começar a entender essas coisas e caminhar em fidelidade,
caminhar nos princípios do Senhor, não fazer corpo mole na tua vida com Deus, na sua busca pela presença de Deus, da palavra de Deus. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, Deus pode escrever o seu nome na história. Deus pode fazer de você uma referência para toda a tua geração. Deus pode fazer com que os teus bisnetos se lembrem, o meu bisavô, a minha bisavó, Deus marcou eles, e por isso estamos aqui vivendo grandes coisas. Irmãos, eu creio nisso de todo o meu coração. É maravilhoso ver como uma palavra de Deus muda tudo. Uma palavra de Deus muda tudo. Isso é notório, quando Deus fala com Noé, em Gênesis capítulo 6, Deus chega para Noé e fala, vai acontecer uma catástrofe, o dilúvio virá, o mundo vai acabar como você conhece, mas você e a sua família ficarão salvos. Irmãos, quando Deus fala esta palavra para Noé, uma nova fase começou na vida dele, tanto de trabalho, mudou o jeito que ele trabalhava, mudou o jeito que ele falava, mudou o jeito que ele pensava, porque uma palavra de Deus veio na sua direção. Então eu aprendo uma coisa, aqui com Noé, que a minha família e a sua família, ela precisa ser guiada pela palavra que vem da boca de Deus. Irmãos, o futuro dos nossos filhos não é aquilo que nós sonhamos para eles, não. A profissão dos nossos filhos não é aquilo que a gente acha que um teste vocacional vai direcionar ele para fazer. O futuro dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos, isso tudo precisa ser guiado por uma palavra e uma instrução do Senhor. O que Deus quer dos seus filhos? O que Deus quer? Qual projeto Deus quer para a sua família? Isso não é uma coisa que a vida vai determinar, é o Altíssimo que vai determinar se você quiser caminhar com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Olha só, a segurança da nossa casa, a prosperidade da nossa casa, dos nossos filhos, o avanço deles, não vem dos nossos planos humanos e nem da força do nosso braço, mas vem do Senhor, da graça de Deus, da direção de Deus sobre a nossa vida. É importante ou não valorizar a palavra de Deus? Valorizar a presença de Deus. Acontece, irmãos, que nem todos valorizam. Nem todos valorizam o fato de buscar essa instrução do Senhor. Nem todos valorizam o fato de querer o Senhor acima dos resultados. De querer a presença de Deus. E é por isso que a gente está construindo o entendimento com você. Porque a gente olha para homens na Bíblia que também não valorizaram. Deus falava com eles, não era uma coisa comum, já era uma coisa rara. Os céus vieram, se manifestaram na terra, falaram com um profeta, por exemplo, chamado Jonas, e o cara não valorizou, desprezou o que Deus estava falando para ele, questionou a instrução que Deus estava dando por causa do seu coração humano. Você conhece a historinha do Jonas, aquele que o peixe engoliu, aquela coisa toda. A palavra de Deus veio a ele, deu uma missão, e Jonas desobedece às instruções de Deus. Irmão, essa é a diferença de um cristão bem-sucedido. Aquele que ouve e obedece às instruções de Deus é bem-sucedido. Aquele que ouve o seu próprio coração é um fracassado. E isso é fundamental você entender. Jonas desprezou e desobedeceu as instruções de Deus. É para ele ter ido para Nínive, você sabe a história. Mas ele foi lá, pegou uma embarcação para Tarsis, para outro caminho. E lá no meio do caminho uma tempestade veio sobre aquela embarcação. E para encurtar a história, o Jonas foi lançado no mar. E diz a Bíblia que um grande peixe engoliu o camarada. O detalhe é interessante. Porque o Jonas foi engolido e ele ficou vivo dentro do peixe. O cara ficou vivo, Deus fez ele viver uma fase totalmente diferente lá dentro do peixe. Ele estava numa fase agora da consequência, a fase da desobediência, colhendo o fruto da desobediência lá no ventre do peixe. A Bíblia diz que Jonas faz uma oração lá de dentro da barriga do peixe. Irmão, você já orou em lugar estranho? Pior que Jonas, eu acho que ninguém orou em um lugar tão estranho quanto o Jonas. Mas o Jonas orou de dentro da barriga do peixe pedindo ajuda de Deus. Jonas capítulo 2, verso 10... diz que o Senhor falou. Irmão, Deus fala até com os bichos, com os animais, e não fala com você, irmão. Tem um negócio errado? Tem ou não tem? Significa que Deus quer falar ou não quer, irmãos, quando Ele quer falar? E Deus falou ao peixe. E o peixe vomitou Jonas na terra. Deus falou, cara, se livra desse negócio. Deus falou para o peixe, se livra desse cara, que não é um bom negócio você comer isso aí, né? Mas Jonas capítulo 3, verso 1, olha que coisa maravilhosa, olha o que acontece. A palavra do Senhor veio a Jonas olha isso, gente, pela segunda vez a palavra de Deus veio. Significa uma coisa aqui, Deus chamou minha atenção.
Que não importa o quanto você errou no passado, não importa o quanto você retrocedeu, talvez ainda esse ano, o quanto você pecou, se você voltar o seu coração para Deus, a partir de agora, a palavra que vem da boca de Deus tem o poder de virar a página do teu fracasso e liberar uma nova fase sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, uma nova fase na vida de Jonas, ela começa. Mas ela não começa quando o peixe vai lá e vomita ele na praia. Uma nova fase começa quando Deus vem e dá de novo uma palavra para ele. Quando Deus vem a ele de novo. Ah, irmãos, como Deus me impressiona. Deus me impressiona. Por quê? Porque o Deus da segunda chance está aqui com a gente hoje, nessa manhã. O Deus da segunda chance está aqui. Irmãos, Deus está aqui. O Deus que não nos abandona. Ele está aqui, o Deus dos novos começos. Deus está presente aqui, irmão. Você crê que esse Deus do novo começo, de nova história, de nova fase, Ele está aqui nessa manhã? Então eu quero profetizar sobre você que precisa de um novo tempo, de um novo começo, de uma nova chance, de uma nova caminhada diferente. A palavra do Senhor vai te encontrar nesse início de ano, ainda em nome de Jesus. Vai te dar uma direção, e 2026, recebe isso, ficará marcado como um ano em que veio a você a palavra do Senhor. Quantos creem, quantos querem que a palavra do Senhor venha na sua direção? Dá um aplauso a Jesus aí. A palavra do Senhor veio. Ah, irmãos, guarda essa frase. Veio a minha palavra do Senhor. Ela veio a tantos homens que a gente podia citar. Veio para Ezequiel, Daniel, Isaías, Joel, enfim. Todos eles viveram uma nova fase. Mas o ingrediente principal para que isso acontecesse foi que eles dessa nova fase deles, foi que eles receberam uma palavra de Deus. Esse foi o ingrediente. Preste atenção, irmãos. Saiu da boca de Deus que Abraão seria pai de nações. Foi da boca de Deus que Salomão seria o homem mais sábio, cheio de conhecimento e inteligência. Saiu da boca do próprio Senhor Jesus, o Cristo encarnado na terra, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Aquilo que sai da boca de Deus não é uma palavra qualquer, é uma palavra que não volta vazia, é uma palavra que se cumpre. Aquilo que sai da boca de Deus, sem esta palavra, Abraão jamais seria pai. Sem a palavra que veio de Deus, ele jamais seria um homem de fé. Queridos, sem essa palavra, Jonas seria apenas alguém mais na terra, ou seria alguém que ficaria conhecido como o engolido pelo peixe. Sem esta palavra, Moisés não teria sido o líder que foi, Davi não teria sido o rei que foi, Elias não teria sido o profeta que foi. Por quê? Porque a palavra de Deus muda os destinos das pessoas. A palavra de Deus impacta o nosso futuro. A palavra que vem da parte de Deus, ela muda, querido, a rota de colisão que a gente estava indo na nossa vida errada e miserável. Deus muda, a palavra de Deus, ela transforma aquilo que era impossível em algo, em uma possibilidade real. É por isso que você vem aqui na terça profética e você sai testemunhando depois. Deus fez, eu orei, Deus falou. E aí você fala assim, a pastora falou tal coisa. Não foi a pastora que falou tal coisa, foi a voz de Deus que falou a você. E porque você creu nesta palavra, algo mudou, algo aconteceu. Então, queridos, nós vemos isso na Bíblia aos montes. A Bíblia diz que os discípulos passaram uma noite inteira pescando e não pegaram nada. Você conhece a história da pesca maravilhosa. Mas o que aconteceu? Por causa de uma palavra de Jesus. Uma palavra, aquilo que era para ser fracasso se tornou numa história de sucesso. Lucas capítulo 5, versos 4 e 6, olha isso narrado. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em seguida Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, leia comigo, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Você tem coragem de fazer aquilo que o Senhor te manda fazer, ou te fala, mesmo que contraria a lógica? E aí o verso seguinte diz que fazendo isso, aquilo que eles acreditaram só por causa de uma palavra de Deus, apanharam a grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper. Irmãos, uma palavra de Deus não é qualquer coisa. Uma palavra de Deus fez com que um homem simples caminhasse sobre as águas.
foi uma palavra de Deus, não foi a fé do cara, foi a palavra de Deus. Sabe, irmãos, Mateus 14, 28 e 29, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse, come here, Pedro, venha. E o que aconteceu? Por causa da palavra que Jesus deu, Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Fica com essa parte, irmão, ele andou sobre as águas e foi até Jesus. E que isso, irmão? Quais são as águas? Sobre quais águas você vai andar neste ano? Sobre quais situações você vai conseguir caminhar neste ano? Sobre quais situações você aplicar a tua fé? E se o Senhor te der um comando, você vai andar sobre as águas. Se você se meter a besta de querer andar sobre as águas pelo teu próprio coração, você vai afundar, irmão. Essa é a diferença de não ter afundado. É que o Senhor deu uma palavra para ele, venha. Sabe, você talvez... Você precisa compreender, irmão, você não está num ambiente comum nessa manhã. Você não está num ambiente comum. E a gente perde grandes oportunidades por não discernir isso, por não entender isso. Você está num lugar onde tem uma palavra de Deus sendo liberada. Não é uma palavra de homem, a palavra de Deus está sendo liberada. E quando essa palavra é liberada, o destino de alguém pode ser destravado, o propósito pode ser inaugurado, uma bênção, uma porta pode se abrir, porque quando Deus fala, Deus sempre tem um propósito. Nós temos 66 livros na Bíblia, inúmeros textos que poderíamos pregar. Por que o Espírito Santo aponta isso para nós? Por que ele aponta isso? É porque ele quer abençoar a tua vida nesse ano. Com essa nova fase, sabe, Deus sempre tem um propósito, a palavra de Deus vem para muitas vezes interromper um tempo comum que a gente está vivendo. A gente estabeleceu metas, colocou planos, colocou sonhos, projetos, aí vem o Senhor e fala assim, ok, você fez um monte de plano, mas deixa eu dar uma interrompida nesse coração, nessa fé que você está, do jeito que você está, porque Deus quer estabelecer uma nova fase, e por isso Ele vem te dar uma palavra. Como assim? Davi, gente, estava levando uma vida simples e normal, até que um dia recebe a visita do profeta, e uma palavra sai da boca daquele profeta, porque Deus disse, ei, estou te ungindo o rei sobre Israel. Assim, do nada, num dia comum, um dia simples e normal, mas um dia que a palavra de Deus veio sobre os ouvidos de Davi. Você vai ser rei sobre todo Israel. Irmãos, a palavra de Deus disse, e a palavra que Deus disse foi que Davi seria o futuro do rei. Agora, o que aconteceu com Davi por causa disso que Deus disse? Isto impactou toda a sua juventude. Isso impactou o restante dos seus dias. Irmãos, ouça bem, a palavra de Deus está vindo na tua direção hoje. Se você acreditando ou não, ela está aqui vindo na sua direção hoje para interromper ciclos. Você está atento ao que Deus está te falando, e depois não fica choramingando, preciso de oração. Deus está falando, eu vou interromper ciclos na sua vida, você está entendendo? Eu estou vindo para te tirar do automático, para quebrar a tua rotina, para ressignificar algumas crenças e valores seus, e te conduzir a uma nova fase, porque essa é a minha vontade para vocês. É o que Deus está dizendo, por quê? Porque quando Deus decide trazer uma nova fase, Deus começa liberando isso com uma palavra para você. Você quer a nova fase, sim ou não? Vou perguntar de novo. Você quer a nova fase, sim ou não? Então esteja pronto para que Deus fale com você. Então, querido, e ele faz assim. Ele começa liberando uma palavra, ele faz assim, desse jeito, porque a palavra de Deus é o quê? É um decreto do céu sobre a terra, irmão. Isso é a palavra de Deus. Salmo número 18, verso 30, diz assim, que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é confiável. Irmão, eu preciso confiar na palavra que sai da boca de Deus. Daquilo que Deus traz neste altar aqui para a tua vida, a palavra de Deus é confiável, e o caminho de Deus é perfeito. Por isso, se Deus te der um redondo não para aquele negócio que você está querendo abrir, a palavra de Deus é confiável e o caminho dele é perfeito. Baixa a bola e não faça. Não entre por esse caminho. Isaías capítulo 40, verso 8, diz assim, que a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre.
O que isso quer dizer? Que uma nova fase não se sustenta sem a palavra do Senhor na minha e na sua vida como fundamento de tudo aquilo que Ele quer fazer. Tudo aquilo que vamos fazer precisa ter o fundamento da palavra de Deus. Eu não posso pautar o meu caminho naquilo que é humano, naquilo que é desejo, naquilo que é emoção. Eu não posso dirigir a minha vida e a minha casa apenas por aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu acredito ser o correto. Precisa estar em mim, precisa estar em você e em nós a dependência de uma palavra de Deus para se mover. Você está entendendo isso, irmão? Precisa estar em nós isso, e por isso estamos construindo essa história, de querer a presença de Deus, de querer estar na presença dEle, de ter fé para isso, e aí isso tudo está convergindo entenda, você precisa preparar seu coração, sua fé, seu ambiente espiritual, para que uma palavra de Deus venha até você, para que Deus possa ministrar o seu coração. Então, querido, Salmo 119, 105 deixa tão claro, por que a palavra de Deus é fundamental. Diz porque, leia comigo. Por quê? Porque lâmpada é o quê? E ela é o quê, gente? Ei, sabe o que esse versículo está dizendo? Que sem uma palavra de Deus não dá para se mover, porque é escuridão, porque é incerteza, porque é apenas dúvida, é apenas possibilidades. Mas a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os meus pés. Eu sei onde eu estou pisando, porque a luz está iluminando o caminho. Está entendendo, irmão, que a palavra de Deus está ministrando? Sem uma palavra de Deus não dá para decidir. Sem Deus te dar uma palavra, não dá, querido. Eu não posso começar ou terminar nada. Essa é a verdade. O meu coração precisa estar alinhado ao coração de Deus, porque é uma palavra de Deus. Precisa estar alinhado. Por quê? Porque uma palavra de Deus às vezes vai contrariar os meus projetos. Uma palavra de Deus às vezes vai contrariar a trajetória que eu estava seguindo. Uma palavra de Deus, ei, segura na cadeira aí. Uma palavra de Deus pode interromper seus sonhos. Porque os sonhos são seus. Não quer dizer que sejam os de Deus para você. Mas uma palavra de Deus, talvez tenha o poder de interromper certos sonhos. E por que a palavra interrompe algumas coisas, gente? Para estabelecer o princípio correto que não está naquela trajetória que você está indo. Deus interrompe porque fala, precisa acertar algumas coisas para que você continue seguindo o caminho. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela nos tira do comum para colocar a gente, tira a gente de uma vida comum como Abraão tinha, uma vida comum como Davi tinha, uma vida comum, querido, como o próprio profeta Eliseu tinha, para que quando a palavra de Deus vem, ela nos faça viver, ela nos revela um propósito extraordinário sobre a terra. É por isso que vem a palavra de Deus sobre nós, porque antes era uma vida normal, depois da instrução de Deus, tudo muda. Eu quero viver esse negócio, irmão. Só faz sentido viver sobre a terra se for para viver dessa forma. A palavra de Deus nos tira da emoção e ela nos leva para a convicção. Antes estava falando aqui, a construção estava assim, estava assado. O pastor teve fé. Irmãos, eu vou te falar, eu tive fé, sabe no quê? Na palavra que Deus disse. Eu não tive apenas uma ousadia de fazer alguma coisa, ou não me movo só por uma ousadia. Ousado eu sou. A questão é que eu prefiro não me mover pela minha ousadia, porque a minha ousadia já fez eu quebrar o nariz um monte de vezes. A coragem eu tenho, está sobrando, irmão, para encarar o negócio. A questão é que eu não quero mais fazer pela minha ousadia, pela minha coragem, pelo meu coração. Eu quero fazer pela direção e pela convicção de Deus para mim. E é isso que faz a diferença. É por isso que quem não tem uma palavra de Deus vive de tendência, vive de modismo. Mas quem tem uma palavra vive de propósito, vive de convicção. Então acredite no que eu vou te dizer, irmão. O fato de ter uma palavra de Deus, de se mover por uma palavra de Deus, muitas vezes, não vai deixar a trajetória confortável. Dá um sorriso. Às vezes ouvir a palavra de Deus e fazer, não vai deixar a trajetória confortável. Por quê? Porque a palavra que Deus nos dá, o fato de Deus falar conosco e mostrar sua vontade, isso não vai eliminar o processo que a gente tem que viver. Não elimina o processo a palavra de Deus. Mas acontece que a palavra de Deus dá sentido para o processo que eu estou passando. E isso faz toda a diferença para mim, irmão. Se Deus me deu uma palavra, eu encaro sol, chuva, pedra, canivete, seja o que for. Eu não desvio daquilo, porque eu sei. Tem dificuldade, tem situações, mas faz sentido aquela trajetória.
Porque tem uma palavra de Deus. Você pode dizer um amém por isso, irmão? Ó, te dou um exemplo disso. Josué, para conquistar a terra prometida, Josué tinha que conquistar. Ó, tinha que arrancar o negócio no braço, tinha que matar os inimigos, tinha que ter estratégia, tinha que suar, tinha que batalhar contra os reis. Ele teve que suar, ele teve que perder amigos que amava nas batalhas. Cada batalha que Israel perdia soldados, irmãos. Pais que morriam, amigos que morriam, irmãos de fé de Josué, que ele perdia a cada batalha. Mas era assim, o propósito para Josué, a palavra que Deus deu para ele, exigiu da sua força, exigiu da sua coragem, da sua fé. Mas, porque Josué tinha uma palavra de Deus, essa palavra era uma garantia para ele, de que apesar do processo ser difícil, cada batalha que Josué ia, tinha sentido. Irmão, quando você tem uma palavra de Deus, as tuas lutas fazem sentido. Quando você tem uma palavra de Deus, as tuas dificuldades têm sentido, têm propósito. E sabe por quê? Você fica reclamando e orando, ora por mim. Porque você não está discernindo a luta e a batalha que está vivendo. Por quê? Porque provavelmente aquela batalha não está num caminho que você escolheu. E talvez não num caminho que Deus declarou para você. Agora, quando eu tenho consciência de que estou andando por um caminho que Deus me disse, que Deus me revelou, que Deus me ministrou para que fosse assim, toda luta, toda situação, todo problema que acontece naquela trajetória faz sentido, e em tudo eu tenho força para glorificar o Senhor. Por quê? Porque foi Ele que me deu aquela palavra. Você está entendendo a diferença, sim ou não? Está entendendo a diferença? Davi nunca perdeu uma batalha. Por quê? Porque esse era o seu segredo. Ele não se movia por emoção, por estratégia, por inteligência, por poderio militar que tinha. Ele se movia por uma palavra que vinha da parte de Deus. Eu vou, Senhor, ou eu não vou? E ele esperava a resposta. Irmão, se a gente se move sem uma resposta, a gente provavelmente vai pegar um caminho errado. Vai pegar um caminho humano. E o músico vai pegar o caminho certo agora. Os músicos podem vir pegar o caminho certo. Aqui, ó. Mas eu quero que você ouça o que eu vou te falar. Você acha que um homem ouvir a instrução de Deus é importante, sim ou não? Um homem obedecer a palavra de Deus é importante, sim ou não? Agora eu vou te mostrar que a Bíblia vai além disso. Ela não mostra só que é importante, só que é fundamental. Ela mostra pelo exemplo do próprio Deus na terra, que é assim que se vive a vida aqui. É assim que se faz aqui. Jesus, o Cristo, Deus encarnado, ele não se movia nessa terra por conta própria, e ele podia. Ele escolheu não se mover, ele obedecia às instruções do seu Pai Celestial em tudo. Ah, irmão, esse negócio, Jesus me constrange. Jesus me deixa desse tamaninho, fala, caramba. Eu às vezes tenho um narizão empinado, vou querendo me meter em algumas coisas, e o próprio Cristo falava, eu de mim mesmo não faço nada. Só faço o que o Pai me ensinou a fazer. Meu Deus do céu. João capítulo 8, verso 28, a parte B, o Senhor diz assim. Então Jesus disse, quando vocês levantarem, João 8, 28, isso mesmo? Isso, a parte B ali, ó. Então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Irmãos, meu maior desejo é que haja um testemunho na tua vida em 2026. Desejo do meu coração que você faça parte daqueles que vão poder dizer, em 2026 veio a minha palavra do Senhor. Irmão, tua vida pode tomar um rumo extraordinário, incrível, fabuloso. Meu Deus, incrível demais, porque em 2026 veio a você a palavra do Senhor. Isso mudou a história, isso mudou o destino, isso mudou a envergadura das coisas, isso mudou o alcance de tudo, porque veio a você uma palavra do Senhor. Sabe, irmãos, Deus está aqui hoje, irmãos, a presença dele é real. Deus quer ministrar o meio do seu coração. Ah, como você foi assertivo de levantar da sua cama e ter vindo à casa de Deus hoje, para ouvir a palavra do Senhor, porque a fé, ela não vem, querido, pela palavra, a fé vem pelo ouvir. Perdão, não é que ela não vem pela palavra, a fé vem por ouvir a palavra, mas ela é tão fabulosa, porque primeiro eu preciso desta palavra para crer. Eu não vou ouvir qualquer coisa, eu vou ouvir a palavra, eu vou acreditar na palavra, e talvez nesse ano você está esperando um sinal do céu.
uma resposta. Mas Deus, Ele está esperando outra coisa. Deus está interessado numa alma rendida, num coração sensível à sua voz, um coração dependente das suas instruções. E é por isso que Deus está caminhando do jeito que está caminhando com a gente. Irmãos, aqui pode ter o fogo, pode ter a língua estranha, pode ter o dom, podemos fazer um sererepe aqui nesse culto e vai ser uma bênção, e vai ser edificado. Mas sabe o que vai permanecer? Apenas a palavra que veio da boca de Deus. É isso que permanece. E lemos isso: seca-se a erva, murcha-se a flor, as estações passam, mas quando a palavra de Deus vem, ela não muda. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, coisas que Deus me disse na minha trajetória. O dia que Deus me visitou aos 21 anos de idade, disse na minha oração, onde falou assim: o meu plano para você é que você saia desta cidade e vá para Rondônia, e lá você vai estabelecer a sua vida, lá você vai criar seus filhos, lá você vai ter um propósito que eu estou destinando para você. Esta palavra ecoou lá atrás, mudou tudo desde então. Acontece que Deus encerrou algumas coisas. Era para ter ido para os Estados Unidos, era para ter ido para a França, era para ter ido para as Forças Armadas, era para ter ido para um monte de lugares. Sabe o que Deus fez? Sua trajetória está errada. Eu não quero isso para a sua vida. Não é o meu plano, não é o meu propósito. E Deus frustrou sonho após sonho, plano após plano, estratégia após estratégia. Para quê? Para que se cumprisse em mim aquilo que Ele quer. Agora eu quero que você entenda, Deus está esperando uma alma rendida, um ouvido sensível à sua voz, um coração dependente das suas instruções. Eu profetizo sobre você, igreja Shekinah, em nome. Vocês estão aí, músicos? Vocês estão? Tá. Eu profetizo sobre você, Shekinah, que venha sobre ti a palavra do Senhor. Irmãos, você pegava isso assim com tudo que você pudesse. Que venha sobre você a palavra do Senhor. Que o desejo pela direção de Deus, que o desejo, irmão, irmã que está aqui me ouvindo, que o desejo de ouvir a voz do Senhor, ouvir suas instruções, fazer sua vontade, queime no teu interior. Queime. Que você fique maluco por vontade de fazer a vontade do Senhor. E que venha a palavra do Senhor sobre ti, eu profetizo, e extermine toda a confusão do caminho, toda a paralisia emocional, espiritual, física, todo medo, vai embora, todo cansaço, toda angústia, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus venha te alinhar neste ano, venha te purificar, curar o teu interior, te livrar de todo engano e temor, em nome de Jesus. Tem alguém que recebe isso? Irmão, talvez nesse início de ano, você está aqui e não sabe por onde começar, não sabe como acessar, como se posicionar, para que a palavra de Deus venha até você. E talvez você está aqui nessa manhã com essa indagação, e eu, como pai espiritual, eu quero te instruir algo muito simples. Se exponha mais à palavra de Deus. Este é o mistério, é o segredo. Se exponha mais às palavras de Deus, querido. Se exponha aos ambientes onde a palavra de Deus está sendo ministrada. E você tem tanta oportunidade. Aqui a palavra de Deus é ministrada nos cultos, irmãos. Aqui a palavra de Deus é ministrada em cada célula. Aqui em cada terça profética que inicia essa semana, a palavra de Deus é liberada. Irmão, preste atenção. Na sala de oração, por exemplo, a gente vem aqui vamos abrir mais horários já em breve. Na sala de oração você tem uma oportunidade de tirar um tempo exclusivo apenas para ouvir a voz de Deus. A sala de oração está aqui para isso. Não é para você vir chorar suas pitangas, não é para você vir aqui, Deus já sabe de cada uma das nossas necessidades. Mas quando eu saio da minha casa, eu venho para cá e eu fico ali na presença de Deus. Sabe o que acontece? Eu tenho uma intenção: ouvir a voz do Senhor, e que a palavra de Deus venha a mim. Mais uma vez, sabe, irmão, não se engane. Você não precisa de um mapa para 2026. Você não precisa de um plano de ação para 2026 da parte de Deus. Você não precisa de todas as respostas. O que você mais precisa é que venha a você uma palavra do Senhor. É só disso que você precisa. Que venha a você uma palavra do Senhor. Que eu não posso ficar sem profetizar que a palavra de Deus neste ano vai ser clara sobre a sua vida. Quando você estiver lá na presença de Deus, vai ser certeira aquela instrução, vai ser precisa aquela direção. Você vai saber que foi Deus
que falou com você. Eu posso ouvir um amém aqui? Você vai saber que foi o Senhor. Você vai saber que foi em 2026, irmãos. Em nome de Jesus, não será governado pela nossa ansiedade, pela nossa instabilidade, pela instabilidade social e econômica da nossa nação. Nós não vamos ser governados por isso neste ano. A tua vida não será governada pelo teu passado, pelas experiências de dor que você já viveu, pelos traumas que você ainda carrega. Isso não vai governar a sua vida. 2026 será governado pela palavra que veio da boca de Deus para você. Em nome de Jesus. Vai ser essa palavra que vai te alinhar. Vai ser esta palavra que vai te amadurecer. Vai ser esta palavra que vai te trazer direção. Tenha fé, igreja, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tenha fé agora. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Em nome de Jesus. Porque o nosso Deus tem grandes coisas para nós. Olha aqui para mim. O nosso Deus tem grandes coisas para nós. Ele está interessado em mostrar para nós. Ele já sabe o que vai acontecer na nossa nova fase. O que Ele está querendo é ministrar o teu coração, é vir a você, sabe? 2026, irmão, não será um ano de talvez. Quem está acreditando nisso? Não vai ser o ano do talvez. Não vai ser o ano do quem sabe Deus vai fazer. Mas será o ano que a gente pode dizer: assim disse o Senhor, assim fez o Senhor. A gente vai poder dizer: e veio a mim a palavra do Senhor. Irmão, vai para a palavra. Medita na tua Bíblia, irmão. Medite, leia, estude. A Bíblia vai falar com você. O Espírito Santo vai falar com você. A postura certa precisamos ter. E esse é o nosso papel. Estarmos na presença dEle, alinhados à sua vontade, prontos e sensíveis de alma rendida e coração contrito para ouvir.